o Rogério, né? Rogério, youtuber. Olha lá. Seu processo de resgate do céu para o evangelho. Calma aí. Seu processo de resgate do céu para o evangelho. Eu não compreendi direito essa Eu creio que ele esteja pergunta. se referindo a onde começou o processo, onde Deus começou a trabalhar para mim estar no caminho dele. E, bom, que seja assim. Mas um abraço para você, viu, Rogério? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por interagir conosco e mandar a sua pergunta para cá, viu? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, viu, filho? Pode responder, ô cooperador. Certo. Quando eu já estava já com a minha vida começando a se estabilizar, porque é assim, né? Chega no nível onde Deus já tenta já entrar na nossa vida e nós não deixamos ele entrar. Eu vi isso na palavra quando foi pregado ontem, se eu não me engano, onde Deus ele tenta nos alcançar. E a gente, quando a gente permanece no erro, ele faz o quê? Larga de mão. Em um momento ali ele vai insistir tanto conosco que ele vai falar, a gente não vai mais estar sendo cobrado, a gente vai parar de sentir a cobrança da parte de Deus. Então, É a cauterização da iniquidade na mente. Exato. O pecado consciente, né? Até a pessoa que não tem um conhecimento da Bíblia, mas no fundo ela sabe que algo é errado, né? A gente, no decorrer da nossa vida, a gente tem aquela percepção do que é certo e do que é errado, né? Então, quando a pessoa ela acostuma a viver no errado, é cauterizado na mente dela que aquilo é certo, como uma mentira bem contada que parece verdade, né? Vamos dizer assim, não é mesmo? Exato. Essa cauterização do pecado na nossa mente é o que leva muitas vezes a pessoa a ter a ciência de ela achar que ela nasceu daquele jeito, de que ela nasceu com aquelas coisas e ela está presa àquilo pro resto da vida porque nasci assim, vou morrer assim, como muitos dizem. Só que a gente sabe que no meio da nossa vida tem muitas oportunidades, onde Deus usa de diversas pessoas para poder nos alcançar. E Tá. foi... Dentro dessa pergunta que o nosso querido internauta, o Rogério, mandou para cá, eu acho que ele quer saber assim, como que foi o processo, como o senhor chegou até o nosso Ministério Apostólico Novo Tempo em Cristo Jesus, a nossa igreja, como que o senhor chegou, o que fez o senhor vir até até esse ministério, até a igreja, né? Como que foi esse processo e como foi a primeira vez que o senhor colocou os pés, né, da primeira, segunda, enfim, até os dias de hoje. Então conta, eu acho que é isso que não só o Rogério, mas muitas outras pessoas querem saber. Certo, o que acontece? É o que eu já ia já dar prosseguimento para poder falar. Então, Deus ele coloca pessoas na nossa vida que a gente nem percebe, pessoas que a gente não vai nem imaginar que vão fazer um efeito na nossa vida, que vão nos levar para Ele. Então, nunca aquela pessoa vai poder falar que não teve oportunidade de achar Deus, porque Deus ele bate na nossa porta. Então, o que acontece? Deus ele me colocou numa situação onde eu fui começar a trabalhar, meu primeiro trabalho registrado. Nessa época, a minha família já estava se acostumando com quem eu era, já tinha tipo largado de mão. Falado, não vai mudar, não tem mais jeito, minha mãe já estava já mais em paz, que é onde começa a piorar as coisas, porque agora que não tem mais correção é onde as coisas deslancham de vez. E aí minha vida ia começar a deslanchar de vez para coisas ruins. Então eu ia fazer esse trabalho registrado, numa obra onde meu pai trabalha hoje já há mais de 6 anos. E o que acontece? Ali eu já vi, hoje em dia eu vejo, né, que Deus já estava trabalhando naquela época. Porque eu estava trabalhando naquela obra, eu não ia poder mostrar que eu era uma pessoa transexual, ia ter que agir como um homem. Era ali eu já sendo suprimido naquela questão de ter que reprimir aquilo que eu estava sendo. Então, até para não constranger meu pai, que lá trabalhava também. Então, fui fazer o exame para poder... Não, na verdade, antes de fazer o exame, eu tive que fazer um processo longo para achar documentos para poder fazer o exame, primeiramente. E isso foi na sexta-feira. Já contou um dia de luta, que foi o dia inteiro atrás desse documento. Beleza. E na segunda-feira, que eu fui fazer o exame, foi onde eu conheci os irmãos, graças a Deus, meus amados irmãos, que me trouxeram para a Igreja Apostólica Novo Tempo Cristo Jesus. Que no caso é o diácono Maicon e o outro irmão, que no momento agora, perdão irmão, que eu não me recordo agora do nome, mas e conheci eles. Então fomos lá fazer o exame, fizemos todos os exames. Na primeira clínica que a gente passou, era uma clínica de pessoas que faziam feitiçaria. Pessoas que possuem a religião de feitiçaria. A gente sentiu aquilo já de cara quando a gente chegou lá. Então fizemos os exames. Quando chegou no último exame, desde a primeira clínica que a gente estava em Cumbica, na primeira clínica, fomos lá para o centro, e lá do centro... Para quem está nos acompanhando, Cumbica, tá?
É um bairro na região aqui da cidade de Guarulhos, dentro do estado de São Paulo. Então estávamos em Cumbica, fomos lá para o centro e várias pessoas daquela clínica foram junto com a gente para fazer exames no centro também, porque é progressivo nas clínicas, né? Então o que acontece? Fizemos todos os exames, faltava só um exame apenas. E nesse último exame, todos que estavam com a gente passaram, todos foram. Porém, nós três, na vez de nós três que estávamos ali, a máquina quebrou. Então já foi uma coisa bem ruim que aconteceu. Então nós tivemos que fazer outro terceiro dia de luta. Nós estávamos em jejum, né, para fazer os exames, comemos alguma coisa e fomos embora. Voltamos no dia seguinte contando o terceiro dia de luta, de nós três juntos naquela caminhada ali, né? Porque na sexta-feira que eu fui atrás dos documentos, eles estavam tentando fazer exame e não conseguiram. O que fez com que a gente se conhecesse na segunda-feira, entende? Então foi algo muito impactante quando eu soube disso mais pra frente. E conforme a gente foi aprovado para a obra, que a gente foi selecionado para trabalhar naquele serviço, eu comecei a frequentar, mesmo sem querer na época, né, as reuniões do almoço onde eles liam a Bíblia. E levava a minha Bíblia que eu tinha em casa. Eita, varões de guerra, olha só, na hora do almoço, evangelizando os funcionários na empresa e ganhando alma para Jesus. Parabéns aí o nosso querido diácono Maicon, né? Sim. E também o nosso querido evangelista Gileno. Isso, né? São homens de Deus aí que têm feito a obra, ajudado a fazer a obra conosco aí, a obra de Deus. E tem levado o evangelho aí por onde eles passam. Um abraço a vocês aí. Foi com muito amor e acolhimento que eles estiveram comigo ali. Na época eu usava os piercings ainda. A importância que o senhor falou. Sim. Um obreiro, ó, ele tem que... Você vê, muito amor e acolhimento fez com que houvesse, né, a transformação, né, com certeza, na sua vida. Com certeza. Né, te acolheram, não te discriminaram. Nenhum momento. Em nenhum momento houve discriminação da parte dos irmãos. E com amor ali te direcionaram um caminho, né? Mas dá continuidade. Exato. Filho. Então nós líamos a Bíblia ali, então depois fazíamos ali uma oração e descíamos, né? Então isso foi acontecendo até que eu percebi que quando eu não ia para lá, algo me cobrava, algo me fazia me sentir mal de não ir para lá. Então eu parava de ir, aí ia. Aí parava de ir, aí me sentia mal por não estar indo. Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu já senti que podia ser algo da parte de Deus. Só dando uma ênfase numa coisa, quando eu estava em pecado lá atrás, mesmo praticando a feitiçaria, um pouco antes, né? Quando eu já estava ali na vida ali de gostar de homens, entre aspas também, eu não me sentia digno de dobrar os meus joelhos para poder falar com Deus, porque eu queria. Porque eu sofri muito, eu sofri demais. A gente fala que Deus vem ou pelo amor ou pela dor, né? Eu passei muito pela dor. Muito demais. E não conseguia dobrar os meus joelhos para conseguir ter uma conversa com Deus. Porque eu falava, como que eu vou olhar para Deus sabendo as coisas que eu faço? Além de todas as coisas que eu falei aqui, eu tive vício em pornografia. Dos meus 10, 9 anos de idade até os meus 18 anos de idade agora. E infelizmente, isso que o senhor falou, o vício, né, na pornografia, é um mal também que o inimigo tem usado, inclusive para destruir muitos casamentos. Né, homens casados, né, que têm ali suas esposas, né, enfim, e não há necessidade de voltar os olhos para uma outra mulher ou né, eu imagino assim, eu penso assim, né, então é algo que o inimigo tem trabalhado aí para destruir muitos casamentos, né, porque não é bacana para uma pessoa, para uma mulher ser desprezada pelo marido e ela se deparar com o marido, né? Ou vice-versa também. Né? Na pornografia, ou vice-versa. Tem muitas mulheres também que deixam o marido de lado ali, não dá atenção e fica ali na pornografia. Então, amados, tomar cuidado com isso aí, né? Porque o inimigo tem usado de artimanha, estratégia para destruir muitas famílias. E esse é um assunto que eu quero, em breve, a gente está abordando aqui também, que é um assunto muito interessante, né? Para esclarecer, trazer esclarecimentos também.